no quadro E aí, doutora? Bom dia, doutora. Bom dia, professora Jorge. Bom dia, Dimas. Bom dia a todos. Ótima quinta. A internet hoje tá pior que ontem. Saco. Pai, o modem tá em cima? O modem? A internet tá horrível, não tô conseguindo carregar nada. Ah, tá aqui fora? Nossa, que raiva dessa internet. Caramba, não carrega não. E esse fogo é uns patifes, né? Não disse que ia vir aqui, né? Ai, que Se raiva. eles controlam é de lá, não é nada a ver aqui. Tá horrível, horrível, horrível hoje. Pior do que todos os dias. Não, o sinal tá ruim mesmo. Tem uns que tem uma cabeça. Nossa, logo agora que eu ia gravar o negócio. Quê? E o quê? Carrega não. De trabalho por alguns anos aqui no Distrito Federal. Também é um médico muito competente. E que a secretária de Educação é uma secretária que também é profissional da educação, né? Ela é professora de formação e isso acaba nos dando uma maior segurança de que não são cargos somente administrativos, né? São cargos técnicos, né? Diferente aqui do Distrito Federal, onde o secretário de Educação não é professor, onde o secretário de Saúde não é médico, são apenas conhecedores de administração pública. Claro que isso, né, não está diretamente relacionado à capacidade técnica deles, mas que quem tem um conhecimento da parte hospitalar vai acabar tendo um pouco de receio em relação a esse retorno. Isso vai acontecer sim, uma vez que quem já trabalhou na área médica sabe a dificuldade que é manter um paciente em uma unidade de terapia intensiva, né? Então esse é um dos primeiros pontos aí que acaba fazendo com que a gente tenha uma segurança de que esse retorno vai ser muito mais pensado e também vai ser um retorno mais seguro, uma vez que os profissionais que estão aí administrando as secretarias, eles têm um conhecimento aí a fundo, né, das suas áreas, sendo a secretária de Educação professora e sendo o secretário de Saúde, um médico, inclusive médico intensivista, que também tem conhecimento da parte laboratorial, né, de diagnóstico. Nós trabalhamos juntos à época em um conglomerado, né, de laboratórios aqui do Distrito Federal, e ele sempre teve uma boa relação com seus colegas médicos, né? Então, obviamente, ele vai aí seguir, né, o que os conselhos, tanto regional de medicina quanto o Conselho Federal de Medicina, acabar tendo como diretriz, né? Hoje no estado de Goiás nós temos 60 mil professores, né, aproximadamente 60 mil professores e seguramente mais de 1 milhão de alunos, né? O estado de Goiás ele demanda uma cautela, um cuidado maior a respeito desse retorno por alguns motivos principais. Primeiro, né, eu tenho cidades muito interiorizadas,
né, que muitas vezes são distantes da capital ou das grandes cidades. Essas cidades interiorizadas, elas muitas vezes têm, né, um grande número de moradores, até mesmo por causa da característica agropecuária, né, do estado, né. Nós temos também aí uma característica, né, bem particular, que é o número de leitos, né. Hoje no estado de Goiás, no boletim que é apresentado todos os dias pela própria Secretaria de Saúde, nós temos disponíveis para pacientes com Covid-19 apenas 25 leitos de UTI. Né? Então, hoje, né, no dia 23/7, nós temos 25 leitos de UTI disponíveis em todo o estado de Goiás. Obviamente, esse retorno ele tem que ser estudado, né, e esse retorno tem que ser pensado com muito cuidado e muita cautela, observando as características do estado, né, que é uma característica muito particular, justamente por causa dessas cidades interiorizadas. Também pelo número de leitos, que é um número de leitos muito pequeno, né, somente 25 UTIs, essas 25 UTIs para Covid-19, no site da Secretaria não está discriminado se são UTIs pediátricas também, né, então se eu estou falando de retorno às aulas, eu também falo que vou precisar de UTI pediátrica, ok? Porque mesmo a quantidade de pacientes que são pacientes com menos de 10 anos, que apresentam sinais e sintomas graves, é pouca, essa quantidade, ela existe. Então, a gente também precisa saber quantos leitos de UTI pediátrica para Covid-19 estão disponíveis no estado, certo? Uma vez que o atendimento em uma unidade de terapia intensiva pediátrica, ele necessita, né, de características diferentes de uma unidade de terapia intensiva adulta, ok? Outra coisa que tem que ser pensada nesse processo, justamente por causa dessa interiorização do estado, né, dessa característica de ter um estado grande, com vários municípios, né, que são afastados dessa capital. Se a gente pensar em Valparaíso de Goiás, nós temos aí 200 quilômetros, né, da cidade de Valparaíso de Goiás até Goiânia, que é onde tem o maior número de leitos disponíveis de UTI hoje, certo? Outra coisa que tem que ser pensada é como que vai ser feita a logística, né, de transporte desse paciente, como que é o fluxo de transporte desse paciente. Nas cidades existem, né, um quantitativo de ambulâncias que seja capacitado para levar esses pacientes para os locais onde tem UTIs disponíveis, né? Tem que ser pensado nisso, não pode ser levado um paciente que apresenta uma oximetria muito baixa, que precisa de cuidados intensivos, numa ambulância que não é equipada para esse transporte, né? Pensando em Valparaíso, esse paciente vai ficar em deslocamento aí por 2 horas, né? Então, ele precisa aí de uma equipe técnica para o transporte, né? Um médico, muitas vezes um enfermeiro, um técnico, um motorista, né, da ambulância, e essa ambulância, ela tem que possuir, né, equipamentos que atendam às necessidades desse paciente aí nesse percurso, né, nessa logística. Então, é muito difícil a gente pensar no retorno agora, né? Creio que esse retorno ele foi adiado justamente pensando nesse quantitativo de leitos de UTI, que é um quantitativo baixo, pensando nas características do próprio estado, das cidades, né, que são do interior, que são mais afastadas e que não possuem unidades de terapia intensiva, pensando também que tem um quantitativo alto de professores, esses professores, alguns deles possuem, né, convênio médico, mas é um convênio médico onde a maior gama, né, de atendimento, a maior quantidade de clínicas ou de hospitais que atende também está no centro do estado, né, está ali na região de Goiânia, né, eu estou falando do IPASGO, alguns professores são conveniados, né, pelo IPASGO, e a maioria dos hospitais que atendem terapia intensiva vão estar também na cidade de Goiânia. Então, também eu acho que pensando nesses vários pontos, né, várias características particulares do estado, que essas aulas elas foram
adiadas, elas se mantêm suspensas, né, até setembro, e que esse estudo de viabilidade de retorno às aulas acontecendo agora em agosto vai se basear em todas essas características do próprio estado, né? O que nos dá um pouco mais de segurança a respeito deste retorno é justamente, né, o conhecimento técnico tanto do secretário de saúde, né, como eu falei, é um secretário que é médico, que é intensivista, que conhece, né, o fluxo de um hospital e de uma unidade de terapia intensiva. E também pela característica técnica da secretária de educação, que é uma secretária que é professora de formação, né, que conhece como o funcionamento de uma escola, né, sabe o quão difícil é trabalhar com crianças ali dentro da unidade escolar, sabe que o nosso estado tem uma característica também de educação de jovens e adultos, né, falando do estado de Goiás, tem uma característica de educação de jovens e adultos. Esses jovens e esses adultos, muitos deles fazem parte do grupo de risco, certo? E também eu tenho aí uma porcentagem desses jovens e adultos que são idosos, né, e que também fazem parte do grupo de risco. Falando das crianças, a gente tem que ter esse cuidado também, porque eu não vi no site da Secretaria do Estado o número de leitos para Covid-19 disponíveis, né, para crianças. Então, uma UTI pediátrica para Covid-19. Não está discriminado no site, né, de dados da Secretaria de Saúde. Eu acho que com todas essas características, o estado de Goiás vai acabar, sim, né, pensando um pouco mais sobre esse retorno. Não vi o protocolo de testagem dos profissionais de educação, ou se esse protocolo vai ser pensado a partir da segunda quinzena de agosto, né? Não vi o quantitativo de profissionais terceirizados que trabalham nas escolas, ok? Não vi o quantitativo de profissionais que são profissionais contratados pelo Estado, né? Então, eu não encontrei ali a quantidade desses professores que são professores substitutos, professores de contrato temporário. Esses professores de contrato temporário, eles têm também outras características particulares, porque eles são convocados, né, quando tem a ausência de um professor efetivo, certo? Ou para uma formação de uma nova turma, ou caso esse professor efetivo esteja de atestado médico. Então, precisa também de um planejamento aí para um fluxo, né, tanto de testagem para esses professores que podem vir a ser contratados, caso haja um maior número de atestados de professores efetivos, certo? E também um quantitativo, né, de atendimento, ou também o quantitativo desses professores. Eu não encontrei, né, o quantitativo desses professores temporários que estão no estado de Goiás. Também tem essa dificuldade porque eu tenho professores que são professores dos municípios, né, que é a maioria dos professores que vão estar lidando com a educação infantil, né, porque a gente sabe que a educação infantil, os anos iniciais do ensino fundamental e anos finais do ensino fundamental são de responsabilidade dos municípios. Então, esse quantitativo aí de cada município tem que ser olhado também com um olhar muito particular, né? Quantos professores eu tenho no município de Valparaíso de Goiás? Quantos desses professores são professores efetivos que possuem convênio médico com o IPASGO? Quantos desses professores somente têm atendimento nas unidades públicas de saúde, né? Vai ter UTI para todo mundo? Então, esse ponto tem que ser pensado. Creio que a partir da segunda quinzena de agosto, né, vão ser analisados esses dados, esse quantitativo de leitos que está disponível e esse retorno gradual provavelmente vai ser muito bem pensado, justamente por causa dessas características técnicas, né, tanto do secretário de educação, da secretária de educação, quanto do secretário de saúde. Secretária, desculpa, a senhora falou tanto em secretária que eu confundi as coisas. Professora Georgia, o estado de Goiás possui
246 municípios, ou seja, 246 cidades. Brasília, eu acho que ela chega a 28 ou 33, por aí. Em Valparaíso de Goiás, nós temos 49 bairros. A cidade é composta por 49 bairros daqueles que bem congestionados, com a população como o Céu Azul, bem grande. Não podemos comparar com Brasília, mas também não podemos fazer essa comparação Brasília com o estado de Goiás. A diferença é muito grande em número de cidades e até de população. Como a senhora bem citou, tem o secretário é um médico, o governador é um médico e a secretária é uma professora. A secretária de Saúde, de Educação, é uma professora. Então, a educação e a saúde do estado de Goiás está em boas mãos. Eu pergunto à senhora, para Valparaíso de Goiás, também aqui nós temos em Valparaíso, bem próximo, Lusiânia, tem um hospital do estado, eu esqueci o nome agora, existe um hospital. Em Águas Lindas, esse hospital do estado aqui em Águas Lindas, em Lusiânia. Em Águas Lindas é da federação. Mas só que todos os leitos estão super ocupados. Lusiânia tem 95% dos leitos ocupados. Águas Lindas, 90%. Quer dizer, a única saída mesmo é Brasília. Então, Valparaíso tem que ser transformada como a época de um amigo meu que falava assim: o melhor hospital de Brasília é a ponte aérea. Vamos para São Paulo. Hoje, o melhor hospital do corona para o morador de Valparaíso de Goiás é Goiânia. É verdade? Em relação aos leitos de UTI, né, do entorno do Distrito Federal, que são disponibilizados pelo Estado de Goiás, a gente tem 2 leitos hoje disponíveis pelo de Estado de Goiás. Esses 2 leitos estão em Águas Lindas, certo? Em Lusiânia eu não tenho nenhum leito disponível de UTI, tá? Só tenho leito disponível de UTI em Águas Lindas e são 2 leitos, tá? Disponíveis para todas as cidades aí de Goiás do entorno. Brasília sempre foi, né, o nosso suporte médico, principalmente por causa da logística, né? Uma vez que eu falo que para chegar aqui no Hospital da Santa Maria, eu tenho uma ambulância que vai demorar 15 minutos, né? E em contrapartida, para chegar em Goiânia, essa ambulância vai demorar no mínimo 2 horas. Então, sempre foi o nosso apoio. O SUS, ele é universalizado, mas a gente tem que entender que todas as unidades da federação também estão com seus números, né, de atendimentos muito alto. Então não tem como a gente bater na porta do vizinho para pedir açúcar, né, fazendo aí um comparativo, se o vizinho também não tem açúcar. Não é verdade? Então não adianta a gente esperar que o Distrito Federal atenda os pacientes dos municípios de Valparaíso de Goiás, se ele também não tem leitos de UTI disponível, certo? Isso preocupou muito o governador justamente por causa desse processo de negociação que deveria ser feito com o Distrito Federal, né? E, infelizmente, o Distrito Federal também apresenta, né, uma alta taxa de contágio e também uma superlotação dos seus hospitais e das suas unidades de terapia intensiva. Então, é muito complicado a gente hoje esperar esse apoio do Distrito Federal, né? Obviamente, os pacientes que chegam ao hospital para serem atendidos, eles não podem negar atendimento, certo?
Mas o processo de transferência, esse processo aí de transferência de um paciente de Valparaíso para Brasília, ele vai ser um pouco mais difícil, uma vez que eu também não tenho leitos disponíveis para o Distrito Federal, ok? E aí, a gente espera que o número de leitos do próprio estado de Goiás fique mais diversificado em relação aos municípios, né? Como você mesmo falou, é um estado grande, que possui uma grande quantidade de municípios. Esses municípios, muitas vezes, estão muito distantes da capital e, infelizmente, não possuem, né, um atendimento médico de terapia intensiva ou até mesmo um atendimento médico de enfermaria para cuidados mais específicos para o coronavírus, né, para a Covid-19. Muitos possuem médicos, né, que fazem plantões que muitas vezes nem moram nesses próprios municípios, justamente por causa da interiorização, né, e de ter esses municípios mais afastados, né, dos grandes centros urbanos. Então, é muito difícil pensar, né, nesse retorno às aulas, né, ou até mesmo pensar nesse processo de logística, de transferência desses pacientes, né. O ideal é que cada município tivesse, né, o seu quantitativo de leitos, pudesse atender a sua população, mas isso também é bem difícil de ser implantado nos últimos dias, né? A gente pensa que isso aí tem que ser algo montado a longo prazo, tem que ser algo mais firmado aí a longo prazo e não somente como muitos estão fazendo hospitais de campanha. Esses hospitais de campanha, eles vão ser muitas vezes somente elefantes brancos, né? Porque eu preciso, para formar um hospital, eu preciso de equipe. Eu preciso de médico, eu preciso de enfermeira, eu preciso de assistência, eu preciso de laboratório, eu preciso de testes, eu preciso de equipamentos. E isso hoje está sendo muito difícil de você acabar contratando esses médicos com experiência em terapia intensiva, contratando enfermeiros, comprando equipamentos, tendo insumos, né, tendo medicamentos para atender esse paciente. Isso tudo está sendo muito difícil de ser feito no momento em que a pandemia está acontecendo. Então, isso deveria, obviamente, ter sido pensado a longo prazo, né? A gente sempre comentou a necessidade de um hospital de média complexidade no entorno do Distrito Federal, justamente porque desde o começo esse processo de transferência de pacientes de terapia intensiva sempre foi muito complexo, né? Muitos pacientes que eram transferidos do entorno para Goiânia, ali em ambulâncias que não tinham suporte técnico para esse transporte, né? Então, sempre, por muitas vezes, a gente comentou isso aí nas cidades do entorno. E agora, obviamente, está ficando mais difícil, né? Então, esse retorno às aulas, ele realmente tem que ser repensado. Os prefeitos também têm que ter um entendimento, né, de que precisa de um conselho consultivo para esse retorno, não pensar somente aí nas necessidades das escolas particulares ou entre outras coisas. Muitas vezes esse retorno pode sair muito mais caro para o município, né, do que a própria crise econômica. Estamos finalizando nessa quinta-feira o nosso bate-papo com a bióloga, biomédica, com mestrado em bioquímica clínica e professora efetiva da Escola Técnica de Saúde do Distrito Federal, a professora Georgia Maia Ribeiro, aqui no quadro. E aí, doutora? Doutora, muito obrigado. E até amanhã. Obrigada, Dimas. Obrigada a todos. Até amanhã.